Estávamos a 23 de julho de 1989, WCW, Great American Bash, The Glory Days. Lex Luger iria combater contra Ricky Steamboat pelo NWA United States Heavyweight Championship. Antes do combate começar, tivemos uma entrevista no backstage. Lex Luger foi entrevistado basicamente a dizer que era o melhor lutador de todos os tempos. Ele já umas semanas antes num TV show tinha dito que era o melhor lutador da atualidade. O melhor lutador da atualidade na altura, em 1989, a dizer que era o lutador com a melhor aparência e melhor físico. Nesta entrevista, mesmo antes do combate, a moral dele estava ainda mais alta e a considerar-se mesmo o melhor lutador de todos os tempos. Ele referiu que, apesar da NWA ditar que era o candidato número 1, número 2, número 3, acho que até o Terry Funk estava como candidato número 9 ao título de pesos pesados da NWA, o World Heavyweight Championship, que estava na posse de Ric Flair. Ele iria provar no ringue que essa definição, essa ordem de numeração de candidatos era definido no próprio ringue. E era no ringue, ao combater contra Ricky Steamboat e ganhar ao Ricky Steamboat, que iria provar que era o candidato principal da WCW ao título do Ric Flair. Isto foi no backstage. Quando ele chegou à arena, já tinha sido feita a entrada de Ricky Steamboat e Lex Luger basicamente disse que não iria combater com o Steamboat num combate de no disqualification, porque iria apenas defender o seu título se houvesse a condição de ele lutar num regular match com regras normais, um combate de vitória por pinfall. Eu por acaso não estava a par deste combate no DQ que iria acontecer neste Great American Bash. Pensava que iria ser um combate até com as regras regulares. Fui surpreendido por esta declaração do próprio Lex Luger. Para mim, iria ser um combate normal. Ele é que fez referência de que estava estipulado um combate no DQ. Steamboat aceitou, portanto o combate seguiu com as regras normais de no DQ. Era um combate que a minha expectativa era, apesar de estar estipulado no DQ e depois ter mudado para regras regulares, acho que para mim não iria diferenciar em nada. Acho que ambos os lutadores são equilibrados, carismáticos, ambos, populares, ambos, e talentosos, e estavam num patamar igual, ou seja, não via o Lex Luger ter mais ou menos vantagem no DQ ou nas regras regulares. Portanto, era um combate que para mim estava muito interessante. E era equilibrado porquê? Aliás, em termos de carisma e popularidade podia estar igual, apesar de um ser mais para face e o outro ser mais para heel. Ou seja, eram de igual forma, um era tão odiado como o outro era tão apoiado. Apesar de em ringue gostar muito do talento do Ricky Steamboat, e em termos de força, o Lex Luger ser também muito, muito talentoso. Apesar disso, o combate equilibrava-se para mim, em termos de, colocando os dois lado a lado, estava equilibrado. Não via-se nenhuma estipulação que pudesse trazer vantagem para um ou para o outro. Apesar disso, dava uma pequena vantagem ao Ricky Steamboat pelo passado recente dele nesta altura. Ele tinha sido campeão mundial antes do Ric Flair e teve uma rivalidade durante algum tempo contra o Ric Flair em combates que duraram muito, muito tempo. Combates longos que eles tiveram um contra o outro, combates
para a vitória do Ricky Steamboat e, ultimamente, para a vitória do Ric Flair, tornando-se novamente campeão. Portanto, o Ricky Steamboat vinha de uma rivalidade muito forte e colocavam num patamar muito mais alto. E se o Lex Luger conseguisse vencer o Ricky Steamboat, colocava também o Lex Luger num patamar elevadíssimo. E sim, pronto para defrontar o Ric Flair. E o Steamboat, se vencesse, para mim, poderia voltar, ou iria defender o título do United States Heavyweight Championship durante algum tempo, e depois ir novamente contra o Ric Flair, ou então, mesmo como campeão, vencer e ser campeão dos Estados Unidos e ir diretamente ao Ric Flair, e também aí seria muito interessante Champion versus Champion. Apesar disso, era a pequena vantagem que eu via era no Ricky Steamboat por ser experiente, apesar do Lex Luger também ser uma estrela em ascensão. O combate foi normal, apesar de ser muito equilibrado. O combate foi muito equilibrado, não foi muito equilibrado. O combate teve uma pequena vantagem do Steamboat. O Steamboat tem aqueles chops brutais, ruidosos, que assustam qualquer adversário. E apesar de estar com alguma raiva para cima do Lex Luger, o Lex Luger também, ali em certos momentos do combate, também mostrou grande vantagem e grande poder sobre o Steamboat. Foi um combate, apesar disso, não deixou de ser um combate equilibrado. Foi um combate equilibrado com uma pequena vantagem para o Steamboat. No fim, Lex Luger, frustrado por não estar a conseguir ter uma vantagem clara sobre o Steamboat e vencer o Steamboat, foi buscar uma cadeira e aí sim começou a dar a razão de que o combate devia ter sido no DQ. Ele, quando ia aplicar uma cadeirada no Steamboat, o Steamboat conseguiu reverter e conseguiu depois projetar o Lex Luger contra um dos cantos e aterrando mesmo a cabeça do Lex Luger, aterrando no turnbuckle superior, com uma cadeira entre eles. Portanto, isto explicando visualmente, o Lex Luger foi contra o canto, mas em vez de acertar diretamente no canto, acertou na cadeira, depois de ter sido projetado pelo Steamboat. O Steamboat, vendo que o Lex Luger ficou atordoado no ringue, o Steamboat agarrou na cadeira, apesar do árbitro tentar impedir que ele usasse a cadeira porque ele iria ser desqualificado e não iria vencer o título, o Steamboat aplicou a cadeirada no Luger e foi mesmo desqualificado. O que, depois do combate, vimos, o Steamboat continuou a atacar o Lex Luger. O Lex Luger teve que fugir depois pelo corredor de entrada para o backstage com o Steamboat atrás dele, mas depois tivemos Jim Ross a dizer que este combate teria, e confirmo que tem que ter uma continuidade com no DQ. Portanto, tanto o Luger como o Steamboat, o próximo combate entre eles tem que ser o tão prometido no DQ que o Lex Luger recusou, e agora, se calhar, com esta cadeirada e com uma vontade de vingança, pode ser que o Lex Luger neste momento seja ele próprio a querer, seja ele próprio a exigir que o combate seja um no DQ. Este foi o combate da WCW Great American Bash de 1989 pelo título da NWA, o United States Heavyweight Championship, que, apesar do ataque do Steamboat ao Luger, foi um combate que terminou por desqualificação e com vitória para Luger. Portanto, Lex Luger manteve-se como NWA United States Heavyweight Champion.